Então, a gente está falando aqui sobre a importância de estarmos aqui exatamente às 7 horas, porque a primeira coisa que a gente faz é a leitura. E estar presente durante a leitura faz com que o restante do nosso encontro seja mais produtivo, né? Então, a gente pede, né, que sejamos pontuais aqui. Mas, se tiver que entrar depois também, ok. Bom, e a gente fala também da importância das câmaras ligadas, né? E que a gente, na hora da meditação, a gente cuide que ninguém interrompa a gente aqui, né? São todos bem-vindos. Se a gente tiver algum parente ou alguma pessoa, a comunidade é para todos. Eles também podem frequentar conosco aqui, né? Bom, tem um microfone aberto aí também. Vamos todos fechar os microfones para que não haja nenhuma interferência. Então, essa noite eu escolhi uma parte do livro que nós vamos ler. E se vocês também tiverem alguma sugestão de alguma parte do livro que vocês gostariam que a gente lesse aqui e a gente também compartilhasse o que experimentou com as leituras, vocês podem também depois entrar em contato conosco e dar sugestão, ok? A parte do livro que eu escolhi para hoje é, é na página 159. Cosmic Power como ser eterno, até a segunda página, que é o tempo sem tempo, até o final aqui, que é na 160. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer a leitura conosco. Isso, esse mesmo, Rimar, no Cosmic Power, esse livro, tá? Da Sofia. Alguém gostaria de colaborar com a leitura? Quem quiser, Ademir e Rose, me ajudem a olhar aí, que Daniela hoje teve um compromisso, ela não pode estar aqui conosco. Quem gostaria? Eu posso. Eu, quem é? A Lucy. Lucy Teles. Luci. Ok, Luci. Mais alguém? Ok. Então, eu e Luci vamos ler. Vanderlei, ótimo. Vanderlei também levantou a mão. Ok. Então, podemos nós três, ok? Fazer a leitura? Ok, então eu posso começar uma parte e depois vocês vão lendo a outra parte, tá bom? Aí a gente faz o seguinte: vamos definir já de uma vez quem começa. Eu leio essa primeira parte e depois a parte do tempo sem tempo. A Lucy lê o primeiro parágrafo e o Vanderlei o segundo. Ok? Teve um corte no seu microfone. Não. Débora. Débora, teve um corte no seu microfone, eu não ouvi até que parte que vai ler. Nós vamos ler a página 159 e a 160, no parágrafo do tempo sem tempo. Eu acho que é melhor, às vezes, vocês começarem, eu fico no final, que eu sei até onde a gente vai terminar, tá bom? Então, a Lucy começa, depois o Vanderlei, e aí eu continuo, tá bom? Ok? Então, vamos fazer o seguinte, né? Antes da gente começar a nossa leitura, nós vamos nos centrar. A gente já abriu o nosso livro, né? A gente, então, vai fazer uma respiração. E com essa respiração, nós já nos tornamos mais presentes, mais atentos. Então, nós, com o nosso olhar suave, abrimos a boca, soltamos todo o ar, com um sorriso.
Inspiramos também, bem profundamente. Novamente soltamos o ar. Mais uma vez inspiramos. Mais uma vez expiramos. E agora, então, faremos a nossa leitura. Tempo sem tempo. Faz-se necessária uma compreensão. Não, Perdão. Não é esse? nós começamos na página 159. Perdão. Cosmic Power como ser eterno. O corpo físico tem um começo e um fim. Na sua profundidade, atua um movimento permanente de construção e destruição, dia e noite, luz e escuridão, frio e calor, sístole e diástole, inspiração e expiração se alternam. Nisto, o segredo da vida é armazenado como energia na respiração. Então, por que não devemos colocar a energia em uso? Foi exatamente isso que Dazira Narada se perguntou quando se retirou para o Himalaia na terceira etapa de sua vida e descobriu a conexão entre respiração, meditação e a imposição de mãos. O professor retornou à sua unidade no Sri Lanka e ensinou isso aos seus alunos. Assim, ele teve a possibilidade de pesquisar todos os dias sua descoberta com seus estudantes. Os seguidores desse processo de cura anímico, espiritual e físico, logo se desenvolveram em um enorme movimento. A simples aplicação e manuseio desse método impressiona hoje tanto quanto antes. Ele é quase insuperável. Por qual razão? Ele segue a antiga sabedoria do Tao. Menos é mais. Não por horas, apenas 5 minutos. E exatamente isso é o inconcebível. E exatamente isso é o inconcebível. Por que é assim? Nesse método, o decisivo é que possamos nos desconectar por um brevíssimo momento, de modo que os campos quânticos possam entrar em ação. E isso não é uma questão de tempo, mas sim de um acontecimento momentâneo. Interiorizou-se nesse processo, expôs-se a ele é uma arte. Vanderlei, você pode continuar? Faz-se necessária uma compreensão totalmente nova. Foi assim que encontrei a energia universal, após uma longa e permanente busca. Até hoje, não consegui encontrar um método mais eficaz de crescimento mental e espiritual que tenha aproximadamente o mesmo resultado. E tudo isso sem longas horas de sessões de análise. Simplesmente respire profunda e conscientemente. Tudo o que eu posso dizer e colocar em palavras é uma imitação barata do que pode ser experimentado e do que é possível. Eu me pergunto constantemente, por que tão poucos conseguem? Já ouvimos tudo isso centenas de vezes. Cosmic Power é mínimo e, ao mesmo tempo, tão grandioso. Para mim, simplesmente o maior. O essencial não demanda muito tempo, mas uma imensa disciplina e presença.
E se quando crianças não tivemos esse como modelos, então dentro de nós não existe nenhum receptor para tal e, portanto, nenhuma ressonância. Porém, podemos recuperar tudo isso. A respiração consciente determina o ritmo de como o ar entra e sai do nosso corpo. A respiração é um momento que se forma de instante a instante. É um movimento automático que conduz à vida e à morte, que nos desperta e também nos permite dormir. A vida é inspirada, a morte expira. É um constante despertar para a vida e para a morte. Aplicado conscientemente, o ar nos permeia com sua força do ser e nos leva junto, a cada momento, a diferentes dimensões. Quando estamos despertos e presentes, o ar nos conduz fundamentalmente para cada vez mais longe. Ok, muito obrigada. Então, essa parte, como todo livro, né? Toda vez que eu venho aqui, eu falo, essa parte é maravilhosa, essa parte é maravilhosa. E realmente esse livro é maravilhoso. E a Sofia aqui, né, nesse pedaço do livro, mostra como 5 minutos podem fazer a nossa vida ser completamente diferente, né? E aí, então, com essa leitura, que eu agradeço os dois, eu gostaria, né, que a gente pudesse aqui juntos compartilhar o que nos tocou mais, fazer alguma pergunta sobre isso, ou que a gente pudesse, então, né, compartilhar essa parte tão importante do método Cosmic Power, ok? Então, está aberto o nosso compartilhamento. Quem quiser falar, pode levantar a mãozinha eletrônica, que fica mais fácil para a gente achar aqui, né, no nosso grupo. E é muito importante, né, que todos vocês tenham essa contribuição, que é muito rica, tanto para quem escuta, quanto para quem também dá esse passo, né, de trazer aqui para o grupo o que sentiu no seu coração, ok? Quem nunca falou também, eu agradeço muito essa leitura, a leitura também, a gente poder ler juntos aqui também é uma maneira de contribuir com o grupo. E eu agradeço muito quem se dispõe a fazer essa leitura aqui por todos, ok? Quem gostaria? Débora, o Rimar fez uma pergunta aí no chat, se a Ah, imposição de mão é a mesma coisa que o reiki. não, a imposição de mãos do Cosmic Power é diferente, é uma outra técnica, é um outro canal. O reiki também trabalha com levar energia através das mãos, mas a imposição de mãos do Cosmic Power é diferente, ok? É uma Sim. pergunta minha, mas ele trabalha os 7 chakras? Trabalha todos os chakras do nosso corpo, né? O Cosmic Power não se atém muito ao primeiro chakra, mas sim, nós levamos energia para todos os nossos centros de energia. Bom, ok? E a gente pode também compartilhar o que tem experimentado, né? Com esse tempo desses 5 minutos, né? Porque uma coisa e outra coisa, eu gostaria que vocês falassem, né? O Rimar tem que escrever a pergunta, porque o Rimar, ele, né, tem dificuldade de falar aqui. Mas que a gente, então, falassem mesmo a pergunta, não escrevessem aqui no chat, tá bom? A Ana Lu Ferreira Hum, comentou que também me chamou a atenção Eu, essa parte. eu ela vai posso. falar. É que eu não Ela vai. achei lugar de levantar a mãozinha. Tá aqui embaixo. Me chamou também a atenção essa parte que fala da conexão.
entre a meditação, respiração e imposição de mãos. A imposição de mãos, para mim, é novidade. Uhum. Então, eu não Então, sei se é mais no avançado. isso. Nós aqui na comunidade, nós nos atemos à meditação e à respiração. A imposição de mãos é uma parte do Cosmic Power, que é uma parte muito importante também. Mas para isso a gente precisa de ter um treinamento específico. E isso é ensinado e possível dentro dos cursos que são oferecidos. Então, a Sophie Hellinger oferece alguns cursos que são online, que todos podem, né, fazer esse curso. Aí sim, nesses cursos, a gente aprende sobre esses centros de energia, como a gente faz essa imposição de mão nos nossos próprios centros de energia. E se a pessoa quiser seguir mais adiante, e se tornar capaz de fazer essa imposição em outras pessoas, ela também tem que continuar com essa sequência de cursos, e aí sim tem um preparo próprio para que você possa tocar alguém e às vezes até ensinar como isso é feito, ok? Então, são passos. E a gente sempre coloca esses avisos desses cursos dentro da comunidade. Então, a Sofia agora, por exemplo, vai começar uma outra sequência de cursos, né? Então, quem nunca fez, pode estar, né, olhando esses cursos online. E também existem as facilitadores que estão no Brasil, em algumas cidades, que eles também podem ensinar meditação e respiração e vocês receberem no curso dessas pessoas, receberem a imposição de mãos, ok? Receber. Mas para aprender como a gente toca em nós mesmos é dentro dos cursos com a Sofia, ok? Professora, Safira, agora é a Safira. ok, obrigada. Fechou o microfone. Acho que conseguiu. Microfone. Abriu o microfone, Safira. Está aberto. Ai, Isso, Agora Está agora. ouvindo? Tá, boa Sim, noite. boa Querida, noite. me esclarece. Essa mesma meditação, respiração, imposição de mãos, é a que usamos na yoga tibetana. Por que que eu te pergunto? Porque eu faço yoga há muitos anos, a mental tibetana. E nós trabalhamos a meditação, trabalhamos imposição de mãos, trabalhamos respiração e muitos exercícios, quando eu entro na reunião que eu vejo, são idênticos, né? Mas eu não sei, eu não estudo Cosmic Power aí por vocês. Não sei se tudo é igual ou só algumas coisas. Olha, existem vários métodos de meditação, né? Várias maneiras também de se Sim, respirar, sim, e existem também levar-se energia ou cura com as mãos por outros métodos. Mas o sim. Cosmic Power é um canal bem específico. Assim como a Sofia dá um exemplo, né, de escutar um rádio, né? Você sintoniza um canal, num canal você está escutando música. Mas você pode escutar rock, você pode escutar funk, pode escutar música clássica. E se você falar o que que você está fazendo, eu estou escutando música. Então, o Cosmic Power também pode ter similaridades com outras práticas, mas a essência dele é bem diferente, é um canal completamente diferente, tá? Então, meditar e respirar nós fazemos aqui, mas tem as suas particularidades, ok? É um outro tipo de canal e a gente precisa de fazer bem feitinho do jeito que é, tá? Tudo, né? É tudo, né? Tudo, é. Ok? Ok? Tá. Mas uma das coisas que me chama muita atenção aqui, né, é que a Sophie fala sobre como algo tão simples pode ser tão poderoso.
e ela fala que esse menos é o mais, porque com 5 minutos nós somos capazes de entrarmos nessa conexão, porque às vezes é um instante que nós fazemos essa conexão do que a gente precisa, nesse esvaziar que é o tal, né? Esse vazio que contém tudo também, né? Então é um método muito simples, e por ser tão simples, muitas pessoas às vezes duvidam. Mas essa nossa conexão com o ar é algo que é mágico, né? E a gente vai poder aqui, né, escutar de alguém, né, vários benefícios que já experimentou com essa respiração ou com essa meditação. E a gente pode, inclusive, compartilhar isso aqui, né? Como esse método é algo que é maravilhoso, como essa respiração do Cosmic Power nos conecta e nos faz conseguir coisas maravilhosas, né, através dessa conexão. Ok? Alguém mais gostaria de compartilhar algo? Posso falar, Débora? Claro. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Boa Débora. noite, Marisa. Olha, eu já li, né, isso aqui, mas de repente a gente fala, nossa, será que eu já tinha visto essa frase? Ou ouvido, né? E me tocou a frase lá no finalzinho, que diz que a vida é inspirada e a morte expira, né? E, opa, ai, acho que vai acabar minha bateria. E que me diz assim que o cosmic, né, a cada momento, ó, é um constante despertar para a vida e para a morte. Então, sem expectativa, né? Então, o cosmic me ensinou a soltar e deixar ir, né? Algo se foi, aquele gás carbônico se foi, ou aquela expiração se foi, não segurar nada, né? Deixar ir. Então, quando eu vi a frase, eu falei, nossa, é isso, né? Então, para mim é muito profundo isso da não expectativa, não segurar. O ar entra e o ar sai, e tudo isso é um todo, né? Maravilhoso, e a gente se desperta para receber e também se desperta para deixar ir. Então, era isso que eu queria compartilhar. Esse que você tocou, esse ponto, é muito bonito e muito profundo, né? A Forte gente, para mim. a gente vê a morte, né? Tão importante quanto a vida. E esse soltar também, né? Não só a morte do corpo, mas a morte de uma preocupação, e o que você falou muito bem, essa expectativa, né? Confiar, soltar tudo, né? Contar tudo. A Sim, morte do nosso controle, né? A morte de todas as nossas intenções de que tudo fosse diferente, né? exato. Então, essa inspiração, quando a gente faz aqui, realmente é uma inspiração de se abrir, né? Soltar o que tem, né? O que você já conseguiu e aguardar que algo novo venha, né? E aí esse recado como sendo a vida, né? A possibilidade de ser diferente, né? Então, é muito, muito lindo isso aqui. Obrigada que você compartilhou essa parte aqui conosco, né? Eu que agradeço, querida. Uhum. Mais alguém? E a Sophie sempre fala, né, que a dificuldade, mesmo sendo, né, algo tão simples, tão rápido, né, que exige essa disciplina nossa, né? Porque se a gente pensa assim, poxa, mas se eu fizer 3 vezes ao dia 5 minutos, 5 minutos da minha vida não é nada em termos de tempo, né? É lógico que nenhum minuto deveria ser desperdiçado. Mas durante o dia, se a gente usar 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, né? Do quantidade de minutos que a gente tem no dia, isso não é nada. E por que que a gente às vezes não faz, né? Por que a gente não faz algo que seja tão bom para a gente? Então, ela, nesse pedaço do livro, ela dá mais uma chave, mais uma explicação, né?
que se a gente, às vezes, é uma criança que não teve esse exemplo de disciplina, né? Essa presença, a presença mesmo de estar ali realmente naquele momento, vivendo aquele momento, que a gente não vai ter esse receptor depois como adulto, né? Para também conseguir colocar essa disciplina em ação. Mas que a gente pode sim, mesmo não ter tido esse exemplo de disciplina, conseguir essa disciplina depois. E nada mais eu vejo que disciplina a gente do que a gente obter um resultado. Se a gente consegue algo de bom e algo benéfico, aquilo é um estímulo para que a gente consiga, então, seguir adiante e ter essa disciplina. E escutar também algo que o outro conseguiu, também é um estímulo para a gente ter essa disciplina, né? Por exemplo, as mulheres, por exemplo, né? A uma conseguiu, está usando um corte de cabelo ou um tipo de roupa, a gente quer acompanhar a outra naquilo, a gente quer fazer igual, porque ela está bonita, porque aquilo é moda, né? E a gente também escutar algo de alguém aqui, olha, quando eu respirei, isso aconteceu comigo, quando eu medito, isso acontece comigo, também a gente pode querer também fazer igual ao outro, né? Então, nós somos exemplos, e essa comunidade faz isso aqui, né? Um levar o outro para que o outro também entre na moda de meditar e respirar, vamos dizer assim, né? Hoje mesmo, isso é algo que muitas pessoas relatam e experimentam, né? Como essa respiração dá tantos resultados, e uma delas, várias pessoas relatam isso em relação ao trânsito, né? Quem aqui eu acho que já experimentou isso? Hoje eu estava no shopping antes de vir aqui, e aqui em Belo Horizonte caiu uma chuva enorme, deu um temporal aqui que a luz do shopping acabou totalmente. E, e eu na hora pensei, né? Nossa, minha reunião é às 7 horas. A luz voltou e eu saí. E o trânsito aqui no lugar que eu moro é um trânsito bem pesado. Mas eu vim tranquila, né? Eu vim tranquila. Respirei, fiz minhas respirações, entrei no carro e, milagrosamente, a faixa do outro lado estava lotada e eu nunca cheguei tão rápido na minha casa. E todo mundo sabe como é um trânsito depois de um temporal, né? Então, essa respiração, ela faz conosco milagres. E a Sofia aqui, eu entendo que esse pedaço do livro é para que a gente veja que algo tão simples, 5 minutos, podem mudar a nossa vida. Então, essa parte do livro é para que a gente realmente resolva, quem ainda não está fazendo, colocar em prática esses 5 minutos, pelo menos 3 vezes ao dia. Aqui ela não falou dessa frequência, mas ela falou dessa importância. Como um tempo tão pequeno, se a gente realmente fizer aquilo com presença e realmente soltando o ar, como a Marisa explicou aqui, né? Com muita consciência, soltar tudo para receber depois tudo novo nesse ar, como isso pode ter um resultado maravilhoso. E mais alguém aqui? Professora, a Dione Ah, Lorenzoni a Dione. precisa ativar o som, Dione. Tá. Agora está Aí. pronto. É isso. Uma boa noite para vocês, gurias. Eu não consigo acompanhar a leitura no livro, porque eu estou em viagem e não consegui trazer o meu livro junto, né? Mas para contribuir com o que a Débora estava colocando agora, que a questão da respiração é algo milagroso. Eu agora, eu estou aqui em São Paulo, na casa da minha filha, ela está com um bebê de 5 meses, né? Então, estou aqui.
Eu vou relatar bem rapidinho. Eu comprei um presente no shopping para uma outra nora. Um presente muito precioso e comuniquei que tinha comprado o presente. Amanhã estou retornando para o Rio Grande do Sul. Olha, quando eu fui arrumar minhas coisas, não é que quebra o presente, cai no chão. Foi um desatino. Daí, como consegui o mesmo presente? Minha filha ligava para a loja, ninguém atendia, ninguém atendia. Eu digo, meu Deus, como eu posso fazer? Já sei, vou respirar, vou respirar. Comecei a respirar, não deu 5 minutos. A loja atendeu, porque não atendia, não atendia, já fazia um tempo que minha filha ligava. Nem 5 minutos já estava encomendado o presente e eu estou com o presente dentro da minha bolsa já para levar. Então, é a, o Cosme é uma coisa fantástica, fantástica. Eu recomendo para todos, vale a pena, e nós somos outra pessoa quando fizemos e praticamos o Cosme. Ok, Dione, muito obrigada. Parabéns aí, né, vovó? Que delícia. Sim, Então, uma delícia. tem uma outra parte do seu relato que me chamou a atenção, né? Que isso também o Cosmic faz muito com a gente, que eu acho que você não deu conta de contar aí. Ah, O brinquedo quebrou, a joia preciosa que eu tinha comprado quebrou, eu liguei para conseguir outra. Olha como o seu estado interno, né? Não focou no, na perda e no quebrar do brinquedo, né? Você conseguiu, olha, quebrou, eu vou seguir adiante, né? Quantas pessoas iriam ficar o tempo todo com a energia voltada, talvez numa raiva, porque deixou o brinquedo quebrar, ou xingando, ou só pensando no que perdeu, e não ia conseguir, né, fazer o que você fez tão bem, né? Essa parte do seu relato também é muito importante. A gente muda, né? Quando acontece algo, a gente foca mais na solução do que naquele problema, né? A gente consegue encontrar uma maneira de resolver e tá tudo bem. O que passou, passou, né? Isso tá, também é resultado cósmico, né? sim, é mesmo, tá? Ok? Sim. Obrigada. Mais alguém? Quem gostaria? Eu posso chamar alguém para falar algo conosco? Vamos ver, Marcela? Oi, Marcela. Sou eu? Como você tem praticado a sua respiração? Você já tem conseguido algum benefício? Você está aqui só conosco na comunidade ou já fez algum outro curso? Como é? Não, não consegui, boa noite. Boa noite. Infelizmente, eu não consegui fazer ainda nenhum curso, mas eu, assim, tenho tido, eu senti benefícios de fazer com vocês, né? E você estava pensando, eu falei, capaz que ela me chama, mas, bom, foi assim, um dia eu fui levar minha mãe ao médico, minha mãe já estava com 85 anos, dificuldade para caminhar, né? E bem na hora que a gente chegou no consultório, estava chovendo muito, 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 uma enxurrada assim de água. Eu não tinha como descê-la, né, dali, porque até é perigoso ela cair, né? E os carros estacionados ali na frente. Aí eu desci um pouquinho mais para frente, né? E liguei para a secretária, né? E aí ela falou para mim, não, você venha com ela, sobe em cima da calçada, dava para mim subir em cima da calçada e deixa ela entrar, depois você estaciona, né? Quer dizer, eu ia tampar a saída dos outros carros, mas dava para fazer isso. Aí foi o que eu fiz.
Aí as pessoas que estavam ali na porta ajudaram minha mãe a entrar. Aí eu fui dar a volta para ver aonde que eu poderia estacionar o carro. Nisso, eu consegui lá para cima, né? Mas assim, eu já vi que estava chovendo demais, começou a chover mais forte ainda. E eu falei, gente, até quando que eu vou ficar aqui? Porque minha mãe tem problema de cognição, né? Problema, assim, já com demência, um processo de demência, e ela sente muita segurança quando eu estou com ela, né? Até para falar com os médicos, né? Para explicar toda a situação. Então, ela não nem ia poder ser chamada junto, ia ser difícil, né? Aí eu peguei e do jeito que chovia, eu falei, eu vou chegar muito, muito molhada, muito, por mais com a sombrinha, eu ia molhar muito. Tinha assim, tanto assim de água, assim, sabe? Não tinha como. Ah, e tinha enxurrada, não tinha como. Aí eu falei, me resta, vou fazer respiração. E aí, nessa respiração, o tempo foi abrandando, e assim, dava uma garoinha bem amena que deu para mim ir. Claro, que ainda tinha água, tinha enxurrada, só que estava mais baixinho, molhei meu pé, mas assim, eu não cheguei encharcada do jeito que eu ia chegar se eu tivesse ido daquela forma. Então, para mim, foi uma bênção, foi maravilhoso. E foi respiração, entendeu? Eu Ok, acho que ela é capaz de mudar tudo em nossa volta, tudo em nossa volta. ok, muito obrigada. A gente fica feliz, né? Que Sim, mesmo muito. a gente não tendo os cursos ainda, se a gente colocar em prática o que a gente compartilha aqui, já vai ter vários benefícios, né? Muito Sim, obrigada. com certeza. Ok. Eu que Mais agradeço. alguém? Luciane. Ei, Luciane, quer compartilhar Oi. algo conosco? Eu gosto mais de ouvir do que de falar, Uhum. mas eu gosto muito da respiração do Cosmic porque ela permite que, apesar de todo o trabalho que a gente executa na vida diária ser estressante, ela te permite estar centrado e desenvolver o seu trabalho de uma forma mais serena, mais equilibrada. Porque eu tinha uma dificuldade muito, muito grande no meu trabalho. Eu ficava o tempo todo angustiada, queria, sabe, sair de lá de qualquer jeito. E a partir do momento que eu comecei a fazer respiração, que eu fiz o primeiro desafio dos 40 dias e depois continuei, eu percebi que melhorou bastante. Ainda quero sair de lá sim, mas eu acredito que eu vou sair no tempo que for certo, quando eu estiver, minha alma estiver preparada para assumir uma outra função. Então, eu sou muito grata por esse processo de aprendizagem e eu continuo no processo de aprender. Posso dizer que eu não fico mais sem meditar 3 vezes por dia, porque é o presente que eu dou para mim. Eu gosto muito. Que bom. Que ótimo. Muito obrigada. Benilde, tudo bem, Benilde? Eu não sei nem o que falar. Eu estava tentando aqui entrar e não conseguia, estava irritada. Enfim, consegui. Mas eu devia ter feito também respiração, meditação antes. Mas eu fiz uma grande experiência inesquecível. Há inúmeros fatos que eu abordei, fatos não, aliás, traumas, né? Então, para mim, o mais importante de tudo foi ter acessado os meus traumas desde o nascimento. E para mim, então, foi assim, como é que eu vou dizer, fora de série. Eu não sei nem, nem expressar em palavras, porque quando eu percebi que o Cosmic Power fiz a experiência, né, de acessar o inconsciente, eu fiquei maravilhada e falei, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Estou fazendo, né? Contudo, eu não estou ainda trabalhando. Parei. Me deu um. Mas
preciso de um tempo. Mas para mim foi muito significativo, muito, muito, muito mesmo. Bom, tenho duas pessoas aí que me conhecem bem, que é o Vanderlei e a Gislaine. Sempre falo bem, muito bem do Cosmic, mas eu preciso avançar mais, bem mais. Mas eu gosto muito. Não gosto de faltar, tanto é que eu não estava conseguindo entrar, estava ficando irritada, e graças a Deus consegui. Que eu não, eu sempre, eu gosto de participar sempre, sempre. Eu me determinei assim e quero fazer sempre, 3 por dia. Faço de 2 a 3 por dia, meditação e respiração. Isso tem me ajudado muito mesmo. Melhorei em todos os sentidos, principalmente fisicamente. Uhum. A gente vê que você está sempre aqui conosco, agradece, né, a sua presença. E tem outra parte que é muito importante, que a gente não está falando aqui, que é Sofia nessa partezinha do livro, né? Que a gente também sorrir o tempo todo. Então, eu fico olhando os rostinhos aqui também, né? Enquanto eu vou falando com vocês, eu também, né? Vocês vão me olhando, eu também vou olhando aqui, né? E aí a gente vê alguns rostinhos sorridentes, alguém que escuta de maneira mais séria, né? E a gente sabe que quem está sério pode estar bem internamente, né? E quem está sorrindo, às vezes, está em mudança, né? Porque às vezes internamente não está tão bem, mas só o fato de sorrir, né? Ele já vai ficar bem. Mas é muito importante, né? Que a gente tenha esse sorriso, treine esse sorriso aqui também, né? De ficar aqui o tempo todo com esse sorriso no rosto. Então, fica aqui também, né? Essa compreensão que eu tenho do Cosmic, que a gente o tempo todo trazer esse sorriso no nosso rosto, porque esse sorriso faz também maravilhas conosco, né? A respiração e o sorriso. Então, a Aline mesmo foi uma que uma vez pediu, né, Aline, nosso suporte aqui hoje, falou, eu quero um dia que a gente faça um encontro só sobre o sorriso, né? E nós vamos fazer. Ainda vai chegar uma hora, nós vamos escolher uma parte do livro aqui que tem isso. Mas fica aqui então, né? É, Professora, eu posso dar um depoimento depois que a senhora falar também? claro, já pode falar agora. Na verdade, são duas questões que eu queria dizer aqui. Eu comecei terapia com um terapeuta que é da constelação. E no primeiro dia foi muito difícil, porque eu já quis expor ali para ele todas as feridas. E aí no meio e eu não conseguia nem falar, eu perdi a ordem cronológica da coisa e eu não conseguia nem falar. Ele interrompeu a sessão. Ele falou: vamos fazer o seguinte, vamos fechar o olho nós dois aqui, vamos ficar 5 minutos em silêncio, respirando e só buscando sentir o corpo. Abstraia pensamentos. Professora, foi absurda a mudança em 5 minutos que a gente conseguiu. E eu cheguei numa serenidade que eu questionei, aí é a segunda questão, se a senhora me permite, diz respeito à sua vida privada. Eu me lembro que quando eu a conheci, através da internet, foi numa aula muito difícil. Desculpe pela indelicadeza de dizer isso aqui, mas seu filho estava enfrentando um problema de saúde gravíssimo. Acho que a senhora sabe ao que eu me refiro. E na sua primeira aula, logo na sua primeira aula, antes de conhecê-la, eu já tinha essa notícia, que seu filho estava hospitalizado com um problema muito sério. E a senhora entrou na sala com uma paz, com uma tranquilidade, com uma serenidade, que eu me perguntei lá atrás, meu Deus, de onde está vindo essa força, esse equilíbrio? Aí eu fui descobrir na terapia, meditando, que é possível a gente estar no meio de um furacão e ainda assim estar íntegro, estar respirando,
está se movimentando, saindo desse lugar, buscando um lugar de conforto. É isso. Obrigada, Carlos. Tudo bem você falar isso. Meu filho, né, teve um AVC, né? E hoje ele está ótimo, tudo bem. E a senhora em sala. Eu tive a notícia que ele tinha um AVC, mas eu tinha uma live, né? Que eu tinha combinado do Cosmic Power. Exato. E eu tinha que fazer a live. E aí nós fizemos a live, acabou a live e eu fui então para o hospital encontrar com ele, né? E fazer aquela live também foi muito boa, me fortaleceu muito também. Então é uma troca, né? É uma troca também. A gente fazer algo para alguém também fortalece a gente, né? E a gente confia que as coisas vão ser as melhores possíveis. Tanto é que ele está ótimo hoje, né? Eu fiz a imposição, cheguei no hospital, fiz a imposição de mão neles. E aí é uma outra história que a gente pode até contar aqui, né? E que foi também algo que eu tenho muita gratidão, né? Por ter conhecido esse método, que eu tenho certeza que ele ficou o melhor que ele podia, porque eu acho que essa imposição de mãos também ajudou demais a recuperação dele, tá bom? Muito obrigada. Então, meus queridos, vamos sorrir, vamos respirar, meditar, né? Colocar em prática, né? Enquanto a gente sai daqui, a gente chega estimulado, né? Igual a gente sai da academia, nós não vou parar nunca mais de fazer ginástica e tal. Então, a gente vai agora meditar, né? Vamos voltando, virando aqui para a tela. Ok? Todos aqui? Vamos então novamente rodar a telinha, vem ver quem está aqui conosco, nos despedirmos com um sorriso, né? E muito obrigada a todos. Até o nosso próximo encontro. Meditamos e respiramos bastante. Muito obrigada, gente. Obrigada a Obrigada. todos. Boa Boa noite Obrigada, para gratidão, todos. Débora. tchau. Obrigada, boa noite. Tchau. Obrigada, Boa Débora. noite. Muito obrigada. Tchau, queridos. Tchau, tchau.